Olá, bem-vindo ao canal Agrosistema no Brasil. Eu sou o Kiki Cárcamo e eu estou aqui no São Paulo, na cidade de Batatais, para conversar com o engenheiro agrônomo Alexandre Hecker sobre a sua profissão e o café dessa região conhecida como Alta Mogiana. Alexandre, bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui. Obrigado por me receber. Alexandre, fale um pouco da sua carreira como engenheiro agrônomo e como você se envolveu com a produção de café. Eu que agradeço, Kiki, a oportunidade de estar comentando um pouco sobre a engenharia agronômica e o que nós vimos até a essa região, ajudando e aprendendo, né, a orientar sobre algumas culturas que são aptas à região. Eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Tenho especialização na área ambiental pela Universidade de Franca, também aqui na Alta Mogiana. E me envolvi com a produção de café especificamente após 2 anos de formação. Eu iniciei em uma multinacional trabalhando com cereais, especialmente soja e milho, e prestava assessoria junto aos distribuidores dos produtos, dos defensivos agrícolas utilizados em ambas as culturas, né, de soja e milho, e acompanhando os tratos culturais, né, que envolviam esses produtos, até 2 anos seguidos após a minha formação. Após esses 2 anos, a empresa me direcionou para a área de café. E assim a queda pela cafeicultura foi aumentando anualmente. É uma cultura perene, né, que se planta e ela pode perdurar por 30, 35, 40 anos, né? Então a gente começou a ter uma queda logo após os 2 anos de formação. Aqui na região, os cafezais ficam a uma altitude que varia entre 750 e 1.000 metros, com temperatura média anual bastante amena, em torno de 20 graus centígrados. Essas características climáticas são ideais para o amadurecimento lento e uniforme do grão, determinando a qualidade e o sabor da bebida? Sim, que as condições climáticas têm grande importância na formação da cultura e até o seu final, que é o processamento, né? E essas condições da Alta Mogiana têm favorecido bastante o desenvolvimento da planta, e especialmente essas altitudes aí que está entre a mínima de 650, 700, a pesquisa não orienta plantar menos de 400 metros de altitude, né? Em função de geadas e outras intempéries desfavoráveis à cultura. E em relação à altitude, até nós temos aqui altitude que fica próximo de 1.050, 1.080 metros. É uma condição ideal para a cafeicultura. E além da altitude, o item de precipitação, né, de chuvas, também tem uma influência muito grande. Nós estamos passando por um período já de uns 10 anos com uma precipitação não tão favorável para a cultura. O ideal seria que situasse não menos que 800 milímetros de chuva a 1.200 milímetros. Né? Para quem não tem o conhecimento dessa
dessa medição de chuva, 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, se choveu aí 10 milímetros no dia, houve então 10 litros de água em 1 metro quadrado. Esta região cultiva cafés há mais de 200 anos e é reconhecida por fornecer cafés especiais aromáticos. É conhecida como Polo Cafeeiro de Alta Mogiana e congrega 15 municípios paulistas e 8 municípios mineiros, entre o Nordeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro. É uma das poucas regiões do país que produz exclusivamente café da espécie arábica e que fornece cafés mais finos, conhecidos como cafés de bebida mole. Você pode nos explicar como surgiu o café na região e quando foi que os produtores locais criaram a Alta Mogiana? Essa denominação da Alta Mogiana tem influenciado bastante a comercialização de café. Nas gôndolas dos mercados nós já vimos cafés especiais com inclusive a denominação Alta Mogiana. Que é um selo de qualidade, correto? Sim, um selo de qualidade. E a condição, além da condição climática ser favorável, a condição de solo também é muito importante. Nós estamos aqui na Alta Mogiana, uma região quase que a maior parte cerrado, mas é uma região que está próximo, inclusive nós falamos até uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. E os solos de Cerrado são solos que têm uma textura mais arenosa. Então, os cafés, eles têm uma bebida nesses solos, entre eles sujam poucos no solo, né? Principalmente quando o café é derriçado manual ou também através de colhedoras, alguma coisa cai no solo e esses cafés em solos arenosos eles têm uma característica de não manchar muito e esses solos seguram pouca umidade. Com pouca umidade, doenças que assolam a parte do pericarpo do fruto praticamente não ataca porque são organismos que preferem um clima mais úmido quando cai próximo ao solo. Como esse solo é mais arenoso, tem menos umidade, esses cafés se tornam com uma bebida mais especial. Você pode could you explain us what is this soft café? Você pode explicar para a gente o que é um café mole? O café mole é uma bebida que é classificada entre os degustadores, né, entre os classificadores, como uma bebida especial, um aroma, um sabor especial, mais adocicado. Então, isso aí tem a questão também de não ser da acidez, não correto? Isso envolve a questão do nível de acidez? Tem toda uma classificação, né? São vários itens que os degustadores e classificadores seguem para classificar a bebida, se é boa ou média ou um nível não tão bom quanto uma classificação mais apurada, né? As características do café da região são aroma marcante, frutado, com notas de chocolate e nozes, corpo cremoso aveludado, acidez média e muito equilibrada, e finalização prolongada com uma doçura de caramelo e notas de chocolate amargo. Isso vale para toda a região ou você percebe características distintas em alguma sub-região da Alta Mogiana? Olha, quem pratica atividade cafeeira, com o advento dessas tecnologias, das redes sociais, eles têm um acesso maior
e eles estão tendo uma procuração, uma preocupação de produzir um café melhor. Então, não tem muita diferença entre essas regiões, porque o cafeicultor procura, ele sabe que o mercado lá fora exige uma bebida especial. Então, ele já, através dos técnicos, sendo eles orientados, praticamente uniformizam essa característica de bebida. A cadeia produtiva do café da região envolve 3 ramos principais de atividade: a produção do grão de café, arábica robusta, o café torrado e moído e os cafés solúveis. Os cafés podem ser divididos em 2 segmentos principais: os cafés commodity e os cafés especiais, gourmet, state coffee, orgânico e fair trade. Aqui na Alta Mogiana, quais são os ramos e segmentos de destaque na região? O destaque seria para commodities mesmo, né? A parte de café especial, como o mercado é muito exigente, os cafeicultores ainda estão se adaptando e conhecendo mais sobre o sucesso que é entrar nesse ramo de café especial. Então, predomina a parte de commodities mesmo. Os commodities seria o café totalmente exportado. Exatamente. Totalmente voltado, visando exportação, seguindo um padrão internacional. Realmente é um café mole também? Pode-se dizer assim? Sim, um café mole. Ano passado, o frio foi intenso e as geadas severas. Muita gente perdeu boa parte ou todos os cafezais de sua propriedade. Como é a situação da produção cafeeira atual na região, Alexandre? Olha, esse ano de passado 2021, nós tivemos uma precipitação de apenas 80 milímetros em janeiro. E, na média, é um mês que chove entre 250, 350, às vezes até 450 milímetros no mês somente de janeiro. E o ano passado nós tivemos esse contratempo de ter uma precipitação de apenas 80 milímetros. Então as plantas não cresceram e também não foi só a cafeicultura que ficou prejudicada. Culturas semi-perene, como a cana-de-açúcar, também está passando por momentos de baixa produtividade. Somados a isso, também ocorreu frios, temperaturas muito baixas. Hoje nós temos relatos aí de literatura que cita que durante a noite, temperaturas em torno de próximas de 4 graus, tem um efeito maléfico de 40% da produção do próximo ano. Desses 40%, 75% seria em relação à perca em função de fotossíntese, de organelas, de cloroplastos que ficam prejudicados em relação a essa perda de desenvolvimento em função da fotossíntese. E apenas 15% é a parte de respiração da planta, né, que seriam os cloroplastos. Então, e ocorreu essas temperaturas baixas, né, o ano passado, e esse ano alguma coisa, meados de junho, também ocorreu uma temperatura bem desfavorável. Então, assolada a queima, né, nós temos aqui na região de Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, que cafeicultores perderam a produção intensa, produção total, 100% da área.
Então, esse ano agora de 2022, nós estamos colhendo fruto do ano passado, de um efeito climático adverso, que estamos colhendo agora. E já a colheita já vai mais de 50% já de andamento, e alguns cafeicultores já estão preocupados com a perda de produção em torno de até 60%. Então nós estamos colhendo frutos amargos aí de um clima bem desfavorável em relação ao ano passado, a geada, né? Agora, por outro lado, isso também afeta o preço sobe quando há uma menor oferta de café? Sem dúvida, o mercado está bem desfavorável, a produção está pequena, já estão pesquisadores já citando uma nova condição climática bem desfavorável em relação à baixa precipitação para a safra 2023. Então, a produção 2022, 2023, 2024 já está nos preocupando muito. The consumption of specialty coffees grows 5 times more in Brazil than the consumption of conventional coffee. According to data from the Brazilian Association of Specialty Coffees, while the expansion of the specialty coffee market reaches 15% per year, the conventional grows only 3%. Could you tell us how is this expansion of the specialty coffees nowadays in the region? O consumo de cafés especiais cresce 5 vezes mais no Brasil do que o consumo do café convencional. Segundo dados da Associação Brasileira de Cafés Especiais, enquanto a expansão do mercado de cafés especiais chega a 15% ao ano, o convencional cresce apenas 3%. Você pode falar um pouquinho sobre o café especial, como ele é produzido, se ele está sendo realmente, está se expandindo aqui na região? Sim, o café especial ele é visto não só lá fora, como aqui, mercado interno, está sendo o menino dos olhos de todos os cafeicultores. O pessoal tem se preocupado muito em produzir um café especial, e mesmo porque lá fora o mercado externo ele não aceita um produto inclusive com alguns resíduos de defensivos agrícolas, de agroquímicos, né? E eles não aceitando, é uma cópia para o mercado interno. E o mercado interno, então, está se preocupando mais para poder obter esse café especial. Então, a preocupação do mercado interno já praticamente já está igualando ao mercado externo, que é mais exigente, né? So the specialty coffees are getting more market in Brazil as well. So not only the foreign market is demanding more quality, but also the Brazilian market. Is it changing the standard of coffee production in Brazil as well? Isso quer dizer então que o mercado nacional ele está seguindo umas exigências do mercado estrangeiro, está passando a adotar medidas, ou seja, um padrão mais elevado aqui no Brasil. O fato dessas exigências lá fora exigirem que seja um café com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, está refletindo também na mudança do padrão de produção aqui no Brasil, desses cafés especiais? Sim, sem dúvida. Inclusive não é só cafeicultura, a fruticultura também, o mercado lá fora tem uma exigência extremamente rígida em relação à praga.
porque pragas que acontecem aqui não pode acontecer lá. Se a condição climática favorecer lá, essa praga não pode ser expandida, ser acrescida no mercado externo, né? No país que a praga não existe. O desequilíbrio ecológico é muito grande e muito perigoso, né? Então, o mercado externo exigindo que o Brasil exporte para eles um produto mais limpo, nós aqui também de carona acaba tendo que seguir os passos do mercado externo, né? Os cafés especiais, pelo que você falou, então eles são cafés que têm um controle maior sobre resíduos e também sobre os produtos químicos ou agrotóxicos usados. Toda a produção de café especial é orgânica ou, dependendo do mercado externo, ele pode permitir o uso de alguns produtos químicos? Você poderia nos explicar? O mercado orgânico, ele, apesar dele ainda ser pequeno, ele segue algumas normas, né, que precisam ser cumpridas para que o café fique certificado perante o órgão certificador. Então, nós podemos citar a parte de correção de solo, que se permite usar produtos originários da rocha original, de origem, né? E alguns outros, como cobre, que ele tem uma ação fungitóxica para fungo, né? E, além disso, ele é nutriente. Então, pouquíssimos produtos formulados, ele pode entrar na cadeia desses cafés orgânicos. Ainda é pequena a produção de café orgânico, mas quem a tem mercado garantido. Aqui na região de Alta Mogiana, você tem uma ideia de qual a porcentagem de produtores de café orgânico? Existe esse número? Já existe dentro daqui da associação, você já tem acesso a esses dados? Infelizmente, a região aqui próxima da Alta Mogiana, não conheço algum cafeicultor praticando café orgânico. Conheço sim algumas propriedades rurais, mas no estado de Minas Gerais. São áreas produtoras que possuem o café tradicional e pequenas áreas com o café orgânico. E como a produtividade não é tão expressiva quanto do café tradicional, são propriedades, algumas outras propriedades são propriedades familiares, de mão de obra familiar mesmo. Aí sim tem uma expressão maior, mas todas no estado de Minas Gerais, que eu tenho conhecimento. Há 8 etapas da cadeia produtiva do café, né? São plantio, tem traços culturais, colheita, secagem, beneficiamento, classificação, empacotamento e aquisição. Você pode falar um pouquinho dessas etapas da cadeia produtiva do café para a gente? Então vamos lá. A primeira etapa de plantio, assim como todas as outras etapas, é o início, né? E nós temos bastante viveiros na região da Alta Mogiana, aptas a fornecer mudas de qualidade para que o cafeicultor inicie a atividade cafeeira. O plantio exige uma mão de obra extremamente qualificada e com um padrão de mudas, né, com várias variedades,
já indicadas através de institutos, né, que já trabalham há bastante tempo com pesquisa. Então são variedades já aptas a serem plantadas. Após o período de plantio, que geralmente ocorre em meados de dezembro, novembro, fim de novembro e início de dezembro, estendendo-se até no máximo no mês de janeiro, onde as precipitações vão diminuindo, né, geralmente até março, essa região. Após o plantio, seguem os traços culturais, como adubação, controle de pragas e doenças, e replantio, se houver alguma planta que não se desenvolva, que haja um replantio logo e imediatamente após a identificação da planta não desenvolvida, para que não tenha um desbalanço de idade entre um ano e outro. Segue então, após o final da chuva, algum outro trato cultural em relação ao controle de praga e doença. Após um ano, seguem novamente tratos como adubação e controle de pragas e doenças. No segundo ano já há alguma coisa de produção na parte através da planta, a produção de frutos, com correções e aumento de tratos culturais em relação à adubação. Depois, após o terceiro ano, a planta já tem uma produção já mais expressiva. Após, então, o terceiro ano já se colhe, tanto com práticas manuais, colheita manual ou colheita mecanizada. Após a colheita, o café vai para o terreiro, para uniformizar a maturação, o teor de umidade nos frutos. Pode-se ir para o secador, até próximo a 11,5%, 12% no máximo de umidade. Do secador vai para o benefício, a máquina beneficiadora, e após o benefício, né, sacas de 60 kg já vai para o comércio. Alexandre, agradeço pela sua entrevista. Eu estou aqui com o agrônomo Alexandre Reger, em Batatais, São Paulo, no nordeste de São Paulo. Alexandre, obrigado pela sua entrevista. E se você quiser saber mais, procure entrar em contato com a gente, quem sabe o Alexandre consegue um tempo para poder responder alguma pergunta sobre café que você tenha interesse. Esse é o programa Agrosistema Brasil. Eu sou o Kiki Cárcamo. Gratidão pela sua atenção e sua audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá.